Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes à sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloca a ata da última sessão ordinária desse legislativo em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 11 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, vereador Cristian Luiz Candelária e demais vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2015. Concede título de cidadão honorário do município ao pastor Gilberto Alves de Paula e da outras providências. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal de Salesópolis. Projeto de resolução número 007/2015. Dispõe sobre autorização para devolução antecipada de saldo de duodécimos ao Poder Executivo. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Requerimento número 078/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar um resumo do caso do Prolop e, posteriormente, agendar uma reunião entre a administração municipal, Ministério Público, representantes dos moradores do Prolop e este legislativo, para então definirem juntos a melhor medida a ser adotada, antes do prazo estabelecido judicialmente para a desocupação daquela área. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Requerimento número 079/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal prestar as informações abaixo acerca da prova realizada pelos candidatos às vagas do Conselho Tutelar e os questionamentos e reclamos relativos às irregularidades no edital. Primeiro, qual empresa foi responsável pela realização deste concurso? Segundo, o que de fato ocorreu na mencionada prova, gerando tais reclamações? Terceiro, as supostas falhas foram confirmadas? Enviar cópia do documento da empresa acerca do apurado. Quarto, os fatos foram esclarecidos aos reclamantes? Quinto, qual a atual situação desse concurso e seus participantes? Interessado, vereador Mário Barbosa Pinto. Requerimento número 082/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar cópia do processo administrativo número 2992/2013, relativa à cobrança do IPTU. Interessado, vereador Cristian Luiz Candelária. Indicação número 136/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal tomar providências visando a colocação de algum tipo de redutor de velocidade na altura do número 583 da rua 15 de novembro, em frente à farmácia Farmaconde. Interessado, vereador Sérgio dos Santos. Indicação número 137/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal para que determine a empreiteira responsável pelo asfalto da rua Benedito Amaro de Faria refazer o serviço com massa asfáltica de maior espessura. Interessado, vereador Sérgio dos Santos. Indicação número 138/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal para que determine a elaboração de projeto e da obra de uma rotatória para acesso à rua Sebastião de Souza, que acessa o Salão Ari Festas,
bem como seja colocada uma lombada na referida via pública. Interessado, vereador Sérgio dos Santos e outros. Indicação número 139/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal utilizar a emenda parlamentar liberada pelo deputado federal Márcio Alvino no valor de R$300 mil para a rua Frederico Ozanam. Interessado, vereador Ednei Campos dos Santos. Indicação número 140/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar o patrulhamento dos serviços de condução de águas pluviais, além do necessário cascalhamento na saída 2 da Estrada da Grama, bairro da Grama, bem como nas demais vias daquele bairro, que encontram-se em igual situação à mencionada. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Indicação número 142/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente adotar as medidas que se fazem necessárias, como, por exemplo, notificar os organizadores de eventos, comerciantes e prestadores de serviço para que respeitem esta cidade, fixando cartazes somente em locais autorizados. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Indicação número 143/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a elaboração de cronograma de limpeza, retirada de materiais e capina de mato, bairro a bairro, divulgando e assim aproveitando a oportunidade para iniciar uma campanha de manutenção da limpeza da cidade, com a colaboração da população. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Indicação número 144/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a implantação de uma lombada em frente ao número 189 da rua Brás Torraga. Interessado, vereador Ednei Campos dos Santos. Indicação número 145/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente estudar a viabilidade de implantar uma passagem elevada, devidamente sinalizada para cadeirantes, na altura do número 111 da Praça Padre João Menendez, interligando os dois lados do passeio da mesma rua, a exemplo da passagem que existe entre o velório municipal e o acesso ao cemitério. Interessado, vereador Sérgio dos Santos e outros. Moção número 006/2015. De congratulações à Escola Estadual Professora Olga Chacur Fará, na figura de sua direção, coordenação, docentes, funcionários, alunos e pais, além dos voluntários e terceiros participantes, pelo seu trabalho e compromisso com a educação da Estância Turística de Salesópolis. Neste ato, simbolizado pela excelente participação de seus alunos no Enem 2014, Exame Nacional do Ensino Médio. Interessado, Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto: balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de julho de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 019/2015. Assunto: balancetes financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos meses de maio a junho de 2015, através de mídia digital. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 020/2015. Assunto: balancete financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis,
referente ao mês de junho de 2015. Ofício número 027/2015, Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade. Convite para participação em audiência pública. Convidar todos os vereadores e munícipes a participarem da audiência pública no dia 20 de agosto de 2015, a partir das 14 horas, para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015, conforme inciso 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Será realizado nessa Câmara Municipal. Terminada a leitura, conceda a palavra aos novos edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje não apresentei nenhum trabalho de minha autoria, mas ao ler as matérias do expediente, não poderia deixar daqui de dar o meu apoio a todas as indicações e requerimentos aqui apresentados. Porém, eu irei destacar alguns que eu acho de grande relevância. Primeiro, ao requerimento do vereador Claudinei José de Oliveira, no que trata a respeito da situação que se encontra o Prolop. Eu acho que é de grande valia essa reunião entre todos os setores envolvidos, no caso a Prefeitura, o Ministério Público, os moradores do Prolop e também representantes dessa Casa de Leis. Eu acho para que todos saibam a real situação que lá se encontra e quais são os trâmites que a administração vem tomando para que aqueles moradores que lá residem, em torno de 24 a 25 moradores, não saiam prejudicados, não tenham que realmente de serem demolidos aquelas famílias, pois são lá pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que merecem com certeza a nossa atenção. Uma outra coisa também que eu quero aqui citar, me permita até o vereador Christian, aqui, referente à colocação de um redutor de velocidade próximo à farmácia Farmaconde. Também já fui cobrado pelo Carlinhos do Depósito Ocanha várias vezes. Já falei com o Renatinho, que é o diretor de obras, que realiza um trabalho de sinalização, tapa-buraco, lombadas, e pedi para que ele também faça essa lombada próximo à farmácia ali, porque igual, às vezes é melhor prevenir do que remediar. Não adianta primeiro acontecer o acidente para depois realizarem tal serviço. Também cobrei o Renatinho e espero que agora, com essa indicação do vereador, realmente o Renatinho e o prefeito municipal se sensibilize com a grande importância desse redutor de velocidade. Uma outra coisa que eu citei, desculpa, que eu vou falar, referente à indicação do vereador Sérgio, referente ao que seja feito o asfalto na rua Benedito Amaro de Faria, no bairro do Totozinho Cardoso. Também peço, se possível também, que refaça o serviço na Sebastião de Pomuceno da Silva, aonde já foi realizado o serviço de pavimentação, e também lá está numa situação não muito boa, até porque hoje mesmo fui cobrado por um morador de lá, pedindo que faz poucos dias que já foi asfaltado e já está apresentando alguns problemas. Então, como a firma está aqui fazendo o serviço ainda, espero que ela refaça esse serviço, tanto na Benedito Amaro, como também na Sebastião de Pomuceno da Silva.
E outra coisa aqui, que eu não poderia deixar de falar, uma outra indicação do vereador Sérgio, referente à emenda do deputado federal Márcio Alvino, que ele falou aqui no dia da posse do nosso amigo colega Ednei como presidente do PR, a partir desse ano, o dinheiro para ser utilizado naquela rua, Frederico Ozanam, próximo lá, que vai para a torre. Igual bem falou meu colega aqui, vereador Mário, é uma verba federal. E aquele loteamento lá é um loteamento irregular. Então, provavelmente também não vai poder ser utilizado esse dinheiro na Frederico Ozanam. Porque da mesma forma que o deputado federal Arnaldo Faria de Sá destinou 250 mil para a rua Sebastião Soares Leite, no Fartura, que também lá é um loteamento regular, o dinheiro não pode lá ser aplicado, vai ser aplicado em outras vias. Então, eu falo aqui não contra a indicação do vereador Sérgio, realmente aquele lugar necessita mesmo de melhorias, mas em virtude de ser uma verba federal, eu acho que provavelmente não poderá ser lá utilizado em virtude de lá o loteamento ser regular. Tanto que já colocaram até uma placa lá, informando que é um loteamento irregular. Então, com o dinheiro, se não for utilizado lá, existem outras ruas no nosso município que necessitam desse benefício. E uma outra coisa que eu quero aqui falar é referente a um cronograma para a limpeza dos bairros que foi apresentado pelo vereador Claudinei. É de grande valia. Os bairros, todos os bairros, eu falo aqui da cidade, necessitam realmente de manutenção, de limpeza, está muito sujo. Então, realmente, nada necessário fazer um cronograma para que todos os bairros, todos, seja aqui na cidade, seja no distrito, seja lá no Bragança, enfim, em todos os bairros se faça realmente um cronograma para que esses bairros sejam contemplados com essa manutenção. São coisas simples, é uma manutenção, é uma varrição, uma pintura de guia, uma capina, para que esses moradores da cidade realmente tenham o seu bairro, ele lá todo limpo. E também aproveitando, falando em limpeza, eu espero que o prefeito esteja ouvindo, que hoje mesmo, até desculpe, na sexta-feira, conversei já com o secretário de obras, conversei hoje com o senhor Antonildes, referente à pavimentação, igual eu falei, que está sendo pavimentado a Benedito Amaro, a Sebastião Nepomuceno, também a Avenida Ademar Bolina, ali próximo à fisioterapia, ao depósito do Camargão, a lanchonete do Hélio, e outro próximo também ao supermercado Camura, que mande pelo menos todo dia um caminhão de terra, porque a situação de água, desculpa, porque a situação lá está caótica, é muito pó ali que vai para dentro das casas, dentro ali da clínica de fisioterapia, e a informação que eu tive é que primeiro vai começar a fazer o serviço na Sebastião Nepomuceno da Silva, para posteriormente fazer aquela pavimentação. Então, e até porque a obra parou, fiquei sabendo que parece estar atrasado o repasse do dinheiro do FUMEF para a prefeitura fazer o pagamento para a empresa. Então a obra está lá parada. Então, eu quero que pelo menos mande um caminhão de água todo dia ali. Entendeu? Mas porque o caminhão de água está vindo o caminhão de água, mas a informação que eu tenho que é 2 vezes por semana apenas. Então que mande um caminhão de terra, se possível todo de água. Meu Deus do céu. Tá difícil. Acho que é melhor. Eu estava tão acostumado com aquela rua cheia de terra. Então, frisando, então espero que realmente mande todo dia um caminhão de água. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado. É que a gente já tem muito pedido de caminhão de terra também, é por isso. Dando prosseguimento,
Está com a palavra o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes presentes. Bom, senhor presidente, para mim não se tornar repetitivo, como já foi meu amigo Marcelo, já fez as colocações aqui, quero só dar um destaque nesses trabalhos aqui, a questão dessa limpeza, desse cronograma. Separa a cidade em 4, aí divide em 4, né? A área central, essa área urbana toda, para fazer essa limpeza de uma forma mais organizada, porque muitas vezes não é que não faz a limpeza, faz, mas vai pulando lugares, depois tem que voltar e acaba não aparecendo todo esse serviço. Então, se vier fazendo essa manutenção, esse serviço, vai aparecer, e assim que terminar, né, fechar aquilo que eles fizeram nesse cronograma, eles vão reiniciar. Então, é só uma questão de organizar e planejar. O outro assunto, senhor presidente, também já foi aqui falado, mas eu vou fazer apenas um resumo, é com relação ao Prolop. Nós temos um problema, e o problema está aí. É um problema grande, que vai gerar, né, inúmeras situações, e as situações são adversas, né? Então o que precisa? Precisa ter essa conversa. Assessoria jurídica do seu prefeito, a secretaria correspondente que ficou nos fornecer um resumo, para que nós possamos aí, na verdade, se organizar e buscar alternativas para aquela solução. Porque por mais que se diz que a lei específica venha a ser aprovada no final desse mês, nós não podemos fugir de uma situação se não ocorrer. E mesmo que ela ocorra, será que vai estar dentro dela essa situação já transitada e julgada? Então eu venho pedindo aqui um resumo, uma reunião com todos, né? Porque, se eu não estiver enganado, quem já deu essa sentença, parecer não está nem aí mais, né? Então nós temos que tratar esses assuntos com o Ministério Público, que ele também é o defensor do idoso, da criança, do adolescente, com relação a essas causas. Porque nós estamos falando mais do que moradia, nós estamos falando de pessoas. Então, eu acho que, com o apoio da mesa, do senhor presidente, dos demais vereadores, que esse trabalho possa ser feito. E a Câmara Municipal é aqui que é o local de discussão, é aqui que é a casa do povo, é aqui que nós temos de discutir, é aqui que nós temos que trazer as ideias, unir essas forças, para que possamos aí contribuir. Se vamos ter sucesso lá na frente, não sei, mas também não vamos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Hoje, conversando com um dos moradores, ele me disse que eles já entraram com uma ação, todo mundo junto. Não sei se essa seria a melhor situação. Se era entrar todo mundo junto ou individual. 26 famílias, 24 famílias, cada uma entrando com a sua. É uma questão de ter discutido, de ver qual a melhor forma. Eu acredito que, se individualmente, seria melhor, né? Acho que, até na questão de tempo, nós ganharíamos mais tempo para as coisas também se adequar. Mas, de repente, foi feito um estudo ao qual eu não sei se algum dos nobres colegas sabe, e aí se chegou nessa conclusão de fazer, né, uma união de todos numa única proposta. Eu acharia interessante individualmente, né? Ganha-se forças muitas vezes, mas num processo já transitado e julgado, eu não sei se seria ou se é essa a alternativa. É por isso que eu faço esse documento, conto com o apoio dos demais, para que possamos nos reunir e juntos buscar uma solução para aquelas famílias. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra a nova vereadora Sandra de Assis. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Deise, os munícipes aqui presentes, com o cumprimento na figura do seu Antônio, Toninho,
está aí, abriu a rádio aí com toda a luta, com toda a força, aí conseguiu trazer novamente a nossa rádio, que é uma via de comunicação, né? E a comunicação, o conhecimento é tão importante, presente na nossa vida. E, em nome do Pablo aqui presente e os demais, eu cumprimento todos que nos assistem pela internet. Bom, não poderia deixar de falar, vereador Claudinei, sobre sua indicação, requerimento de extrema relevância sobre o Prolop. O Prolop tem data e hora marcada, né? As casas para serem demolidas. Então, não é uma coisa que dá para a gente deixar passar os dias, porque 27 de novembro está aí, né? As famílias já foram notificadas e a execução vai estar seguindo seu trâmite de acordo com o que foi lançado dentro do processo. E se não fizer nada, se a gente não se unir, mas juridicamente, aí eu já falo como advogada, eu já li novamente uma saída, uma estratégia, uma possibilidade, uma brecha, um caminho. Já xerocopiei todo o processo que está no fórum para ver se a gente conseguia achar uma brecha. E, assim, juridicamente está complicado. Eu não vou falar impossível, porque cada cabeça é uma sentença, é um direito constitucional, né? Direito à moradia, é um direito social, está dentro da parte social da Constituição Federal. É direito que a dignidade da pessoa humana, todos nós temos que ter uma casa para morar, uma residência para morar. Esse pessoal não invadiu, porque quem não conhece a história acha que eles invadiram lá. E, na verdade, eles têm carnê, eles pagaram parcelado, foi incentivado. A prefeitura incentivou, na época, para que quem pagasse adiantado tinha até um bônus da prefeitura, né? Eu tenho esses documentos no meu escritório, tenho todos eles lá, algumas famílias me levaram, e com planta, enfim, quando o pessoal do Alto do Tietê assiste pela televisão, eles falam assim, invadiram lá um pedaço de terra, né? E na verdade não se trata de invasores, né? As pessoas estão lá legalmente, do ponto de vista municipal, legalmente morando nas suas residências e que pagaram, que trabalharam uma vida toda para estar lá. Então, é uma situação assim que, como a gente diz no direito, é sui generis. É um provérbio latino que diz que dificilmente tem uma semelhança, parece com alguma coisa. É surreal, é sui generis, é fora da realidade. E a gente se vê numa situação assim que não sabe o que fazer, né? Eu fui conversar com o promotor que está aqui, o doutor Fábio, um dia que ele estava, e ele virou para mim e falou assim, doutora, isso é assunto do GAEMA. Vocês, senhores vereadores, têm que ir lá no GAEMA. Eu falei assim, como que a gente vai no GAEMA se nós já fomos no GAEMA e praticamente fomos expulsos de lá? A gente não foi lá, o promotor não falou que a gente tinha que fechar a cidade e ir embora todo mundo para Mogi das Cruzes? Que era para fazer uma CDHU em Mogi e fechar Salesópolis e a gente morar em Mogi? Ou seja, é o mesmo promotor que a gente vai conversar agora sobre uma situação extrema. A questão é sobre a compensação ambiental. Até cheguei a falar com ele, falei assim, falei, doutor, mas e a compensação ambiental? E se o senhor forçar a prefeitura a estar comprando, porque a prefeitura vai ter que arcar com esse prejuízo. Isso não tem como. E vai ser gigantesca. Vai ser gigantesca as indenizações. O problema é que não tem nem aonde construir outras casas, né? E a prefeitura não tem nem dinheiro para pagar essas indenizações.
Então, de qualquer forma, a prefeitura vai ser responsabilizada e vai ser muito pesado. E aí eu falei, não é mais fácil condenar, obrigar a prefeitura a estar comprando um terreno com a mesma proporção, com a mesma metragem, e que não tenha moradores, e que a prefeitura se comprometa a reflorestar, a preservar essa área? Ele falou, não sei, doutora. Isso a prefeitura tem que ver dentro dos autos. Por que ela não faz uma petição e passa isso? Já que faz 11 anos que a decisão está tomada e a prefeitura em nenhum momento apresentou um plano de ação. E foi isso que a doutora Bárbara justificou quando eu indaguei ela, uma audiência. Falei assim, excelência, hoje ela não está mais aí, mas falei, excelência, a senhora não sabe o problema que a senhora arrumou para a gente. Ela falou assim, doutora, cansei de esperar a prefeitura. Faz 11 anos que o judiciário está cobrando da prefeitura um plano de ação. Então, dá até para imaginar que a prefeitura está querendo mesmo que derrube aquelas casas mesmo. Porque a inércia e a falta de comprometimento é tão grande da prefeitura que 11 anos não são 11 dias, não são 11 meses. São 11 anos esperando um plano de ação para que os moradores não fossem retirados, para que não chegasse nessa situação. Eu sou juíza, eu não posso, o processo não pode ficar aqui parado, vem uma corregedoria aí, e aí vai dizer que a gente está cometendo um monte de crimes, pelo fato da gente estar acobertando uma inércia, uma incapacidade, uma falta de preparo jurídico da prefeitura local. E nesse impasse, quem paga é sempre a população. Então, eu acho assim que extrema relevância esse requerimento, vereador, e acho assim que a gente poderia até estar marcando uma data, reunindo a gente aqui, e para a gente ver se a gente poderia estar tomando uma saída, não sei, todo mundo assinando, né, senhor presidente? Um documento, a gente fica até sem saber o que fazer, né? Porque a situação é tão complexa, mas a gente tentar aí, de forma política, ver se a gente consegue, porque assim, jurídica está complicado. Né? Eu estou acompanhando, parece que foi ingressado com uma ação na Defensoria Pública, e a gente espera que o pessoal que entrou tenha êxito. O vereador Claudinei está certíssimo em falar, corretíssimo em falar em que se entrasse de forma individual, ganharíamos mais tempo, né? Então ele está corretíssimo na fala dele, mas não sei por que, também não foi questionada, também ninguém me perguntou, até como advogadas, o que seria melhor. A gente sabe que entrou de forma coletiva, né? E isso acaba que sendo mais rápido, e se nega para todo mundo, né? Já se entrar de forma individual, vai cair cada um para um juiz. E se der um juiz que seja mais humano, mais solidário, aí você abre precedente. Não, o juiz deu para fulano, então vamos usar aquela decisão para os outros, né? Mas, enfim, a decisão foi tomada, o processo já entrou e agora a gente fica aí, cabe a nós aqui, políticos, né? Agentes públicos e políticos, tentar uma saída aí, não jurídica, mas sim política. Outro trabalho que eu gostaria de frisar é essa moção para a Escola Olga Chacofará, né? Todos nós, que é do meu companheiro aqui de partido, vereador Sérgio, também muito feliz na indicação. A Escola Olga, ela foi a 6ª colocada no Enem, e a gente até, não é maldade, não é nada, mas são tantos assuntos na cidade que a gente acabou que, na sessão passada, não dando ênfase da importância que é a Escola Estadual Olga Chacofará. Eu acho que todos nós aqui estudamos na Escola Olga Chacofará. E é uma escola que todos nós temos como primórdio de ensinamento, de caminho a seguir das escolas. Só um minutinho, eu vou encerrar. Então a gente tem aqui de exemplo a escola,
E não poderia deixar de parabenizar o vereador Sérgio, meu companheiro do PMDB, de ter feito essa indicação, essa moção. Tem todo o meu apoio e eu tenho certeza que tem apoio de todos nós aqui nessa Câmara. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Sérgio. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores e vereadoras, munícipe aqui presente. Eu fiz uma indicação aqui, a pedido dos moradores da rua Sebastião de Souza. Também estou pedindo uma lombada. Ela já é um bairro da rotatória, que inclusive o vereador Claudinei falou que já estava evidenciando, que eu queria que ele interceda junto aí com a administração para que saia logo essa rotatória aí na Sebastião de Souza, que é a esquina da casa. Outro pedido que eu estou fazendo aqui é que refaça a Rua Benito Amaro de Faria, porque no passado foi feita obras mal feitas e essa casa aqui denunciou. E hoje o nome do ex-prefeito já está sendo julgado no Tribunal de Contas. Então, se não, já deixei bem claro aqui, se não for refeita a obra, eu mesmo vou encaminhar ao Tribunal de Contas para que tome medidas necessárias. E quer dizer aqui que a Sebastião de da Silva também, a semana passada, vereador, já foi feito também o mesmo pedido da Sebastião de da Silva. Outra coisa que eu fiz aqui, até com da bancada do PR, é sobre a indicação para a rua Frederico Ozanam. Lá, no meu entender, não é loteamento nenhum, é rua. Quem conhece a rua Frederico Ozanam? A rua Frederico Ozanam, desde que me conhece por gente, tem. E lá, o endereço lá, conta de luz, conta de água, é rua Frederico Ozanam. Então, lá não é loteamento, é rua. Eu estou pedindo que seja benfeitoria na rua, não no bairro. E vou brigar para que seja feito. Né? Porque diretamente fazer aqui, vem a verba, o prefeito vai colocar em outro lugar? De forma alguma. Então, eu acho que a gente tem que fazer e tem que cobrar. Porque, na verdade, conforme disse aqui, quando vem a emenda, o prefeito pode colocar, qualquer lugar que ele queira colocar, ele pode colocar. Só que a nossa indicação vai estar casa por casa. Se o prefeito não fez, é porque ele não quis. A verba veio, e nós, vereadores da bancada, solicitamos para que fosse feito na Frederico Ozanam. Falo bancada porque eu também ajudei a apoiar o deputado. Outra coisa aqui que eu fiz também aqui foi a moção, parabenizando, né, as professoras do OGA, a direção, a coordenação, os docentes, os funcionários, os alunos, pais, e dos funcionários também, voluntários lá que participou. Outra coisa aqui, que o vereador tem razão aqui, lógico que tem razão do Prolop, do requerimento dele, que conforme foi bem explanado aqui pela doutora Sandra, ela já falou tudo que ela falou. Só vou reiterar o que ela falou, porque o que ela falou muito bem. Que na verdade lá ninguém invadiu nada. A prefeitura foi sorteio, eles não invadiu nada. Porque até quero parabenizar a turma do Prolop por ter entrado com a ação. Só que, no meu entender também, eu acho que deveria ter entrado assim individual, né? Porque eu acho que aquele povo lá não está tendo respaldo nenhum da administração, não. Porque o jurídico da prefeitura deveria chamar eles e orientar o que eles tinham que fazer, né? Porque tem tanto advogado na prefeitura, está lotado lá. Deveria dar auxiliação para os moradores do bairro, está sabendo o que está acontecendo. Ó, não vão entrar assim, vão entrar assim. Mas também com esse jurídico da prefeitura, com esse, desculpando falar, pô, pelo amor de Deus, perde tanta causa. Agora entrou a nova secretária lá, do jurídico, tomara a Deus que coloque em ordem. Que coloque em ordem. Porque ali, o jurídico do passado ali, só colocou o secretário jurídico incompetente ali. Agora, tomara a Deus que a nova secretária lá
dê prosseguimento e faça alguma coisa para o nosso povo. Na parte jurídica, né? Porque eu acho que já deveria ter feito a reunião com os moradores lá do bairro, a situação está assim, 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 ó, vamos entrar individual. Eles fizeram, coitados, eles fizeram da cabeça deles. E quem também foi, que é o advogado que pegou também, deveria orientar ele também. Porque com certeza o advogado também está ganhando. Ou será que o advogado também está fazendo de graça para eles? O próprio advogado que pegou a ação deles também deveria orientar, ó, vamos entrar individual? Mas não. Pô, parece que quer ver o Silvio pegar, parece que quer ver o povo fora de lá mesmo. E que também aqui, eu não podia aqui deixar aqui também, que na semana passada, foi lá da minha parte, eu esqueci, já era para mim ter feito isso já, né? Parabenizar aí o Toninho aí da rádio aí, que todo mundo está gostando do programa, está tendo audiência. Continua assim, Toninho, que sempre terá o apoio dessa Casa de Lei. Muito obrigado. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, honrados vereadores, saúdo as nossas colegas, professora Deise, doutora Sandra, senhores munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria também de manifestar o meu apoio às proposições, aos trabalhos aqui apresentados e comentar algumas questões. A questão da pavimentação. A questão da limpeza da cidade. Nós estamos no final do 3º ano da administração. Que esperança nós temos? Qual é a esperança que nós temos? Nós, vereadores, desde o início, nós tentando colocar ao senhor executivo que precisa de planejamento, o nosso município, que precisa ser organizado, que precisa... Nada disso nesses 3 anos. Não é agora que nós vamos ver essa administração superar e mudar tudo isso, sendo a superadministração. Esta pavimentação que está sendo feita, a pavimentação que todos os outros prefeitos fizeram. Isso aí vem... Depois que eu deixei a política, eu fiquei 12 anos fora da política, eu de fora fiquei assistindo esta vergonha no nosso município. Sabendo que uma obra do portal de 1.300.000, com 500 mil você faz aquilo. Sabendo que essas pavimentações, no valor 1.600.000, com muito menos se faz isso. Saber que essas obras já eram para estar prontas há muito tempo, nós estaríamos brigando por uma segunda obra no município, está aí fazendo igual ao que o antecessor fez. Desde quando iniciou essa guerra de vice-prefeito chapelar o prefeito, é essa vergonha que nós estamos vendo. Eles fizeram a escolinha todos juntos. Todos eles se formaram juntos. Todos eles se formaram juntos. E faz do mesmo jeito. Para-se uma obra dizendo que está sendo mal feita. Espera quase 3 anos para começar a fazer a obra. A hora que começa a fazer a obra, começa a fazer igual àquela que está sendo feita. Limpeza na cidade. Nossa, a gente vê que é o caos. O vereador tem que vir aqui pedir para o carro-pipa molhar a rua ali. Toda a obra de pavimentação que envolve poeira, todas as empresas, quando pegam, empresa decente, e não meia boca, ela já tem seu carro-pipa,
toda hora ela vai passando para compactar, ela tem sinalizações de segurança. Na nossa cidade, cada um faz o que quer. Não tem organização nenhuma. Quero cumprimentar o vereador Sérgio dos Santos. Eu fico muito honrado por ter estudado na escola do Olga Chacur Fará. E essa moção eu assino com o maior prazer. E Vossa Excelência tem meus cumprimentos em apresentá-la e nos convidar para assinar junto com Vossa Excelência. A questão do Prolop. Minha gente, nós estamos num governo abandonado. Eu não venho aqui discutir a questão jurídica do Prolop. Não venho de forma alguma. Se tem que ser feito com individual, se tem que ser... Meu Deus do céu, o que essa prefeitura está fazendo? Qual é a orientação técnica que está sendo dada aos moradores do Prolop? Nós estamos vendo futuros candidatos a vereador fazendo política em cima do Prolop. Nós estamos vendo quem denunciou o Prolop sendo o santinho do Prolop. E o que essa administração... Meu Deus do céu, eu não sei como esse prefeito não tem vergonha. Não tem vergonha de sair candidato a prefeito de novo. Será que isso o povo quer que repita novamente? Aqueles moradores que estão lá no Prolop, qual a orientação que eles estão tendo? Nenhuma! Você acha que o prefeito está preocupado com o município? Se ele tivesse preocupado com o município, o coração da administração seria a assessoria jurídica dele. Porque sabem os senhores que a fragilidade de um governo está na assessoria jurídica. Os processos, as condenações, tudo. Um prefeito não dorme tranquilo se ele não tiver pessoas capacitadas, gabaritadas, pessoas que abraçam aquela causa em defesa, seriamente, não puxa-saquismo. Nós temos que diferenciar o que é puxa-saquismo e o que é competência, amor à causa. Aquelas pessoas que, por interesses pessoais, vivem agradando, isso aí é um mal para o governo. Eu vejo que nenhuma dessas administrações não fizeram nada para aquelas moradoras do Prolop. A partir do momento que foi condenado uma vez, foi condenado outra vez, já tinha que ter a responsabilidade. O governo tinha que ter a responsabilidade de começar a trabalhar em cima disso, para não chegar a esse caos. Só que o que acontece? Todas essas administrações que eu falei, ela joga para o colo do próximo prefeito. Ela quer ficar os 4 anos dela só no governo. E faz de tudo para protelar para jogar para o outro. Aí o outro entra, faz tudo para protelar para jogar para o outro. Aí aumenta as dívidas do município, a saúde fica nessa situação que nós estamos vendo. Então, eu peço aos senhores companheiros vereadores, a todos os senhores, que essa questão da administração municipal não é de hoje que vai mudar isso, não. É uma administração irresponsável e eu sempre vejo a administração, ela não quer fazer o difícil, não. Ela quer fazer o fácil. O difícil, ele joga para o outro. Então, é importante esse trabalho do Prolop, é importantíssimo esse trabalho do Prolop, mas nós temos que acionar a prefeitura, sim. Ela tem que nos dar informação, o que ela está fazendo? Qual é a defesa que ela está fazendo? Qual é a orientação que ela está dando para o pessoal do Prolop? É isso que nós temos que exigir e fazer com que ela nos informe.
Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Ednei. Aceito a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, demais vereadores, munícipes aqui presentes e todos que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, quero registrar aqui o meu apoio a todos os trabalhos apresentados nesta noite, em especial no que diz respeito à situação do Prolop e à moção de congratulações à Escola Olga Chacur Fará. Senhor presidente, como havia anunciado na semana passada, na última sessão, estaria apresentando aqui a indicação solicitando manutenção na saída 2 da Estrada da Grama, no bairro da Grama. Alguns meses atrás, senhor presidente, foi realizado alguns serviços de patrulhamento no bairro, porém, algumas ruas não foram atendidas. Em contato na época com a administração, me foi informado que seria realizado o patrulhamento das demais ruas, cascalhamento, onde houvesse a necessidade. Porém, até o presente momento, a citada rua não foi atendida. Constantemente, inclusive o vereador Marcelo aqui é testemunha, temos sido cobrados por proprietários e moradores do bairro, que residem na saída 2 da Estrada da Grama, onde eles informam, e pude constatar, a dificuldade de acesso aos imóveis, tanto para os moradores, bem como para serviços de entrega e demais circulação dos munícipes que ali residem. Então peço uma atenção especial do Executivo para que conclua o trabalho no bairro, não só nessa rua, mas que faça uma avaliação do bairro todo e verifique onde há necessidade de manutenção que seja realizado. Senhor presidente, dando continuidade, tem uma outra indicação, onde eu solicito que seja providenciada uma passagem elevada para atender os cadeirantes do município, aqui na Praça da Matriz, mais precisamente na altura do número 111, e que essa passagem ela interligue os dois lados do passeio da referida rua, entre a lanchonete que ali existe, na altura desse número, e a Praça João Menendez. Essa é uma reivindicação já dos munícipes que têm necessidades especiais no município. Inclusive, essa solicitação também hoje foi matéria do Jornal do Povão, onde eu agradeço o Márcio, Jornal do Povão, por estar divulgando essas necessidades. O Jornal do Povão que tanto tem contribuído para o município, visto que várias situações que são apresentadas através do jornal, o Executivo tem atendido. Então, temos aqui uma indicação dessa casa e mais um reforço da mídia de Salesópolis. E não poderia deixar de falar, senhor presidente, referente às obras de pavimentação Totozinho Cardoso. Principalmente nós, vereadores, que somos moradores do bairro, quase que diariamente somos cobrados pela situação. Não só nós que moramos no bairro, mas acredito que todos os vereadores. O que ocorre, senhor presidente? Solicitar ao Executivo, e como foi citado aqui, talvez exista um atraso no repasse do recurso do FUMEF, mas que possa estar em contato com o governo estadual para que libere esse recurso para que seja concluído o mais rápido possível. Quem passa ali pela altura do Mercado Okamura, do Totozinho, no horário de pico, verifica a dificuldade de transitar, tanto de carro como os pedestres também encontram a dificuldade e ainda correndo o risco de sofrer um acidente, porque as guias ali estão próximas às guias e sarjetas, com as chuvas que ocorreram já acho que mais de 20 dias, quase um mês, foi deteriorado o serviço que foi feito ali, colocação do material, os carros não conseguem estacionar próximo ao passeio, tem que avançar para o leito carroçável da rua, e quando se estaciona veículos dos dois lados, fica um espaço mínimo para que transite veículos e pedestres. E ali, como é de ciência de todos, também circulam caminhões pesados. Então, na verdade, além do transtorno da obra, como já foi citado aqui, a questão da poeira,
a questão da acessibilidade também está causando riscos aos pedestres que por ali circulam. Então, peço ao Executivo que agilize no que for possível e conclua a obra com qualidade o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Christian. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes. Como já foi citado pelo nobre vereador Marcelo, a indicação qual eu apresentei, senhor presidente, é a 136. Eu solicitei novamente uma lombada de frente à Farmaconde. Por quê? Porque muitas vezes, senhor presidente, os munícipes, até por questão de não ter tempo, às vezes, eles não acompanham o trabalho aqui apresentado nessa casa. Então, essa semana, nós todos vereadores, não é só eu, todos, fomos citados de uma maneira geral, na rede social, por comerciantes daquele local. Muitas das vezes, os munícipes, eles acham que a culpa é de nós, vereadores. A culpa de não ter lombada, não ser implantada uma lombada. A culpa de não ser construída a creche escola no bairro da Fartura. De ser asfaltada diversas ruas do município. Então, nós fomos citados de uma maneira geral sobre essa lombada aqui na Rua 15, de frente à Farmaconde. Só que eu pude colocar, senhor presidente, até eu escaneei e coloquei nesta rede social, até na parte de um comentário, que no dia 27 de fevereiro de 2013, eu já havia protocolado essa indicação, a indicação 076/2013, solicitando a lombada naquele local. Então, quando nós muitas vezes somos citados dessa forma, eu tenho pouco tempo de vereador, mas eu sei que é assim que funciona. Só que muitas vezes eu vou pessoalmente e falo que quem executa o serviço é o Poder Executivo. E por eu não fazer parte dessa administração, na situação do lado do senhor prefeito, essas quase 200 indicações, as quais eu já encaminhei nesta casa, muitas delas não são atendidas. E uma delas é essa, que está em pauta hoje. Então eu voltei com a nova indicação, agora de 2015, que é a indicação 136, solicitando esta lombada, os quais as reclamações são devido aos caminhões pesados que descem em alta velocidade ali, veículos pesados, veículos de passeios, motocicletas. Então, há necessidade. Agora, o Poder Executivo falar que não sabe que ali havia necessidade de uma lombada, que há necessidade de uma lombada, é brincadeira. Porque as indicações nós encaminhamos. Agora, eu vou relembrar para o senhor prefeito, já falou, que a indicação é um cheque sem fundo, que não tem valor algum. O senhor prefeito falou que as indicações são um cheque sem fundo. É uma brincadeira. Será que tem que esperar causar um acidente? Como já aconteceu 2 acidentes, como já falei na sessão passada, ali na Sebastião Nepomuceno da Silva, com vítima fatal e com vítima grave, 2 acidentes. Será que vai esperar acontecer aqui na Rua 15 para que possa colocar essa lombada, implantar essas lombadas? Assim como também a indicação 144 do vereador Claudinei, se me permita, Vossa Excelência, ali na Brás Torraga. Também já foi pedido. Em outros anos, agora no 2013, 2014. Agora, o que está esperando? Esperando acontecer um acidente? Então, que dê mais atenção às indicações a qual nós protocolamos. Eu não estou aqui chamando a atenção de munícipe. Eu estou aqui chamando a atenção do Poder Executivo. Para que dê atenção às indicações a qual protocolamos. E que tudo que eu puder expor nas redes sociais,
colocar, porque é onde nós temos mais contato com a população. Apesar do contato físico, pessoalmente, a rede social hoje é um dos meios, tanto para os fins, para os bons comentários, quanto para os ruins. Então, é por causa disso que eu utilizo a tribuna também para fazer esses comentários. Então, é só isso que nós pedimos. Que o senhor prefeito chame a atenção de quem quer que seja, da pasta responsável, para que dê uma atenção ao trânsito das ruas do município de Salesópolis. Sobre o Prolop, senhor presidente, logo que encheu esta casa aqui com os moradores do Prolop, sobre os questionamentos, até que surgiram também nas redes sociais, sobre a demolição das residências, das casas, no dia seguinte, na terça-feira, a TV Diária esteve no local, no Prolop, alguns dos moradores me ligaram, eu compareci lá porque eu sou morador daquele local, moro próximo, e pude conversar, vários moradores, devido ao fato que está ocorrendo, alterados, nervosos. Eu pude expor que eu faço parte da comissão de urbanismo e habitação dessa casa, que nós, vereadores, ainda não estávamos cientes do transitar de julgado da demolição. Mas que nós iríamos dar todo o apoio àqueles moradores. Nós não iríamos trazer essas responsabilidades para nós, vereadores, porque a réu é a prefeitura. Há mais de 17 anos, em 97, foi condenada a demolição. A prefeitura recorreu, mas a réu, que é a prefeitura, foi omissa, da mesma forma que está escrito no processo, foi omissa. Como já foi citado por outro vereador, ela vai empurrando de uma administração para outra, para que não aconteça o pior em sua administração. Então vai empurrando, vai recorrendo. Então a culpa são sim dos prefeitos, de seus jurídicos, não nossas, vereadores. Eu citei lá, eu falei para os moradores, no dia que eu estive lá, nós, da comissão, ou nós vereadores, eu, vereador, não intenção nenhuma de fazer política, mas de levar a transparência a todos os moradores. Até que, no entanto, no dia seguinte já foi marcada uma reunião. Eu liguei para a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura, e ela pediu para que eu levasse alguns moradores, representantes de moradores, até a secretaria, onde estava a jurídica da Prefeitura, Secretaria Jurídica, onde estava a secretária de Meio Ambiente, e compareceu o Rusman, que é o representante lá do Prolop, o senhor Benedito dos Santos, não posso falar ronqueira que ele não gosta, Benedito dos Santos, esteve presente, e a senhora Lília, secretária de Meio Ambiente, falou que iria marcar uma reunião com todos os moradores naquele bairro. Aí venho eu falar, cadê a união, a transparência do Poder Executivo com nós vereadores? Por quê? Porque foi marcada uma reunião lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não estive participando, mas foi marcada uma reunião, foi conversado com o presidente do Tribunal de Justiça, os moradores estiveram lá também, junto com o deputado. Também os moradores foram até a Defensoria Pública, o qual eu e o vereador Mário, se me permita, estivemos presentes como parte da comissão de habitação aqui desta casa, acompanhando. Fomos informados que os moradores, foi nomeado um procurador lá para os moradores daquele bairro. E também fiquei sabendo que o prefeito ligou para alguns, convidando para uma reunião naquele bairro. Mas cadê a promessa da secretária do Meio Ambiente que iria ligar para mim? Eu fazendo parte da comissão. Então, quero deixar aqui que não tem transparência nenhuma. O Executivo com o Poder Legislativo. Não é guerra política. A intenção é ajudar os moradores. Eu, como eu falei para os moradores, e volto a falar aqui nessa tribuna, eu também sou um dos que possam estar passando
pela mesma situação, que possa passar pela mesma situação que estão passando hoje os moradores do Prolop. A minha casa é a 150 metros do Prolop. É um loteamento onde também tem uma ação civil pública. E a minha residência foi autuada pela Polícia Ambiental e é alvo hoje aqui do Ministério Público. Você acha que eu não estou preocupado com a situação? Estou sim, sabe por quê? Além de autuado, eu sou morador lá do bairro. Só para concluir, senhor presidente. E só para deixar claro, só para terminar, senhor presidente. Como já foi falado, aquele que está dando entrevista para a TV Diário é o próprio que denunciou, que assina a denúncia no Ministério Público em 1994. Então, cuidado com as pessoas que estão auxiliando. Solicitar ao vereador Marcelo que assuma a presença para que eu possa fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Paulo Arouca. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, vereadoras, aqueles que nos assistem pela internet, senhor Toninho, da rádio, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. Bom, cabe fazer um desenho da situação dos últimos 17 anos, onde se tramita questões jurídicas pendentes que entrou prefeito, seu prefeito, e todos eles correram para buscar uma solução, mas partiu de uma origem já com defeito. Produto que vem com defeito, ou você conserta, ou você elimina. Fato. Então, vamos se basear nos fatos, que é onde o juiz, o promotor, se alinha para dar uma sentença. No que se refere ao Prolop, cabe informar que nós tivemos, junto com os vereadores, num agendamento feito, inclusive, no dia em que foi do recebimento da obra da Escola do Jardim Níria, no Palácio do Governo. Agendamento esse feito pelo deputado Gondim, eu, vereador Mário, que somos da mesma bancada, solicitamos e tivemos a felicidade de ser contemplado com a emenda da reforma da escola. E, nesse mesmo dia, nós solicitamos ao secretário de governo que agendasse, juntamente com o deputado Gondim, uma reunião para que a gente pudesse estar intercedendo no Tribunal de Justiça. Certo, vereador? E isso foi marcado. Estivemos lá pelo agendamento do deputado Gondim, junto com o prefeito, departamento jurídico da prefeitura e deputado, onde ele orientou o prefeito e o seu corpo jurídico para que iniciasse as medidas, já que nós estaríamos partindo de uma sentença dada. Então, nesse meio tempo também, recebemos comunicado aqui, através dessa presidência, que foi encaminhada às comissões, a comissão de moradia, também, comissão de habitação, onde foi marcado na Defensoria Pública uma reunião. Foi no dia 21. Inclusive veio através desse e-mail, ao qual eu encaminhei. Essa reunião foi marcada, estiveram lá o vereador Mário, o vereador Christian, e compareceram junto com os moradores do Prolop, na época que foram mencionados que deveriam levar 5 moradores. E eles tiveram que nomear também um procurador. Os moradores do Prolop é que nomearam, no caso, o procurador. E, segundo até o vereador Mário me informou, esse procurador foi o Cunha. Correto? Estiveram na reunião lá, na Defensoria Pública. Estiveram em contato, inclusive,
com a defensora pública Luísa Lins Veloso, que é coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo. E, diante do que foi exposto lá, está sendo tomado outras medidas. Agora, todos os movimentos que a gente puder fazer para contribuir e levar ou trazer uma situação melhor nesse caso, nós estamos fazendo. Cabe mais alguma coisa? Nós vamos entrar. Todos os documentos aqui, inclusive, que o próprio vereador Claudinei solicitou, já tem até um encaminhamento disso para a gente estar marcando com a defensoria para trazer aqui ou marcar lá, para reunir junto com o prefeito e junto aqui com a defensoria pública, todos que nós puder fazer, nós vamos estar tomando. O documento do senhor vem a tempo, porque a sentença final é 27 de novembro, dentro do que a gente acha que é o correto, o entendimento da casa, está presente em todas as reuniões, desde que seja convocado os vereadores, nós vamos estar presentes. O que eu não acho certo é que se fale que não está se fazendo nada. Nós tivemos junto, vereadores sabem da situação, todos eles sabem que é uma situação muito complicada, porque ninguém quer perder sua moradia. Nós já tivemos, inclusive, aqui nessa tribuna, há um mês e pouco atrás, e foi até mencionado para que se houvesse a execução, nós estamos dependendo de uma lei específica, estamos dependendo de uma série de fatores. Mas o que a gente tem que ter o pé no chão é que todas as medidas, elas estão sendo buscadas, inclusive através dos moradores também, porque agora é tudo uma força só. E se cada vez a gente não unir mais força, seja de nós, vereadores, seja da prefeitura, dos moradores, porque se a gente conseguir uma brecha que seja mínima, como a vereadora Sandra falou, uma brecha mínima é o suficiente para a gente tentar ou ganhar, ou reverter, ou acertar pelo menos a questão de tempo, para que haja uma melhor consciência por quem julga, porque realmente, se a pessoa que julgou essa situação tivesse um pouquinho de consciência, e fosse um pouquinho mais humana, acho que essa definição aí de sentença não seria essa. A gente sabe que existe diversos tipos de parecer. Você olha para um lado, um dá um parecer, o outro dá outro tipo de parecer. Mas o entendimento, acho que deveria ter tido aqui de origem, seria o que está explícito na Constituição, o direito à moradia. Isso é fato. E numa área que a gente sabe que realmente era pasto. Houve alguns erros? Houve alguns erros. Tramitou desse jeito? Tramitou desse jeito. Tem que se verificar se vai indenizar, eles têm direito, toda a questão. Mas o que a gente não pode falar é que não está sendo feito nada. Realmente, a gente tem acompanhado, tem corrido atrás, tem se movimentado. Alguns estão cientes de que a dificuldade no momento é grande. Os próprios moradores sabem da crise. A crise é feia. Então, a brecha que nós tiver e a situação que a gente puder estar ajudando, nós vamos estar ajudando. Pode contar comigo e os demais vereadores, eu sei que já trabalham nesse sentido. Seja cada um deles conversando com o munícipe, com o morador, ou ajudando juridicamente, ou encaminhando, ou protocolando, ou reunindo. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, na condição humana, não de político, de fazer campanha. Essa é a nossa condição humana, de ajudar ao próximo. E é o que nós estamos fazendo. Então, eu gostaria de deixar bem claro que que não sirva de palanque para ninguém, que sirva, sim, de um modelo de ajuda, onde todos possam se unir para um bem comum, que é o direito desse pessoal à moradia. Gostaria também de parabenizar o vereador Sérgio dos Santos, no que se refere até à brilhante participação da escola professor Olga Chacurfará, no Enem 2014. Acho que isso é um mérito de todos os professores, da direção, de todos aqueles que trabalham em prol da educação, apesar de a gente saber que o país atravessa por uma dificuldade tremenda na nossa educação. E mesmo assim,
eles, com empenho pessoal, conseguiram pôr essa escola numa excelente colocação. Eu acho que o mérito vem desde baixo, desde aquele professor que pega lá embaixo a criança, desde o ensino primário, desde o prezinho, desde o ensino médio, e eles estão todos de parabéns, em especial, logicamente, em função até do documento formulado pelo vereador Sérgio dos Santos, a escola Olga Chacur Fará e todos aqueles que pertencem à mesma, a direção, aos professores, aos servidores, todos aqueles. Mas não posso deixar de parabenizar a educação do nosso município, porque ela não é de agora que ela vem se mantendo à frente de muitos municípios que têm 100 vezes mais recursos e 100 vezes mais estrutura que a nossa. Então, cabe salientar que isso vem do coração e da vontade de quem ensina, da dedicação. Então, eles estão de parabéns. Muito obrigado. Reassuma essa presidência o vereador Paulo Arouca. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Marcelo. Dando prosseguimento, está com a palavra o nobre vereador Claudinei. Bom, senhor presidente, em explicação pessoal, eu queria, na verdade, falar sobre algumas situações que, no decorrer da semana passada, eu pude constatar nas reuniões que participei e, ao mesmo tempo, na Assembleia Legislativa. Estava na Assembleia, onde visitei alguns gabinetes de deputados, onde eu pedi, mais do que urgência, né? Nós já pedimos, a Casa aprovou, a mesa fez os encaminhamentos, recebemos vários, inúmeros ofícios com relação aos deputados estaduais, com relação à lei específica. E por que eu falo isso? Porque se você deixar morrer uma situação, aí você tem que correr muito mais atrás para que ela seja aprovada. E na Assembleia Legislativa do Estado, nós temos apenas, dentre os 94 deputados estaduais, nós temos apenas 4 que pertencem à região do Alto Tietê, onde mais interessa essa lei específica Tietê Cabeceira. Né? Então estivemos lá pedindo isso aí, porque pela comissão, no dia seguinte, já foi aprovado, né? A comissão da Assembleia já aprovou, mas precisa urgência. Segundo eles, até o final desse mês, agora de agosto, a lei específica está aprovada. E essa foi uma luta principalmente da nossa cidade. Vários brigaram, vários lutaram, mas a nossa cidade encabeçou essa situação através do comitê, depois através do subcomitê, depois do comitê, e continuou fazendo essa situação. Então isso é um ponto que eu quero deixar registrado, senhor presidente, que é o trabalho da casa, desse vereador, com o apoio dos demais, através do ofício, a qual todos os deputados, principalmente os líderes de partido, independente da sigla partidária, nos deu apoio. Acho que não ficou nenhum partido sem dar esse apoio dentro da Assembleia Legislativa. Agora cabe aos 4 deputados da nossa região fazer o lobby, o trabalho de bastidor dentro da Assembleia. Porque tem deputado, desculpando o que eu vou dizer, que não sabe nem o que vai votar no dia. Porque ele é lá de outra região, outra situação, nada a ver com a nossa realidade. Mas então nós pedimos esse apoio e, pelo que eu vejo, estamos prestes a conseguir. Um outro assunto que também, na verdade, me deixou triste, estando na Assembleia, é com relação às emendas parlamentares. Foi dito que as emendas que vão ser liberadas esse ano são emendas oriundas do pedido do ano passado, que as desse ano não vão sair. Desse ano só vai sair no ano que vem. Então a gente fica aí
com alguns compromissos, dentre os deputados aqui que tiveram voto na nossa cidade, e do outro lado, vamos ter que aguardar mais tempo, né, para que isso se concretize. E aí, senhor presidente, na semana passada também, na quinta-feira, eu estive, tem até um ofício aí na mesa do senhor, mas eu estive na apresentação da lei orçamentária, que foi na nossa região, que foi em Mogi das Cruzes. Mais uma notícia ruim para nosso estado, ruim para nossa região. 7 bilhões é o valor que o governo do estado vai deixar de arrecadar. E lá estava o deputado André, deputado Gondim, deputado Estevão Galvão, deputado Marcos Damasio, cada um fez suas colocações com relação à região, à saúde, à educação, às estradas, ligações, à questão de desenvolvimento, mas 7 bilhões é o valor que nosso estado deixa de arrecadar para o ano que vem. Com isso, entra na preocupação do que nós já tratamos hoje nesta casa. Se tem um planejamento para se construir moradias com a legislação aprovada, assim se puder, como o governo vai fazer esse repasse se ele vem cortando o orçamento? E mais do que isso, segundo os estudiosos e as pessoas que debatiam a questão orçamentária, a crise no nosso país se iniciou. E o ano que vem e o ano seguinte, serão ainda mais 2 anos de crise no país. Então, nós precisamos sim se organizar e planejar para poder concluir e terminar. Quando nós falamos em obras, nós estamos vendo que os governos não vêm repassando as parcelas que eles também assumiram, que eles também têm suas fiscalizações. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que vai nos rodear durante esse ano, porque a situação ela é caótica, sem dizer ainda da crise da água, que é o que acredito que vai ainda muito mais afetar toda a situação, já iniciando com a questão da agricultura. Então, senhor presidente, as notícias não são boas. Para poder vencer e passar por essa fase, temos que se organizar e planejar, né? Se nosso estado, que é o mais rico da nação, já perde 7 bilhões de arrecadação, imagine os demais estados do nosso país. Então a crise está aí, e nós vamos ter que conviver com essa crise por mais 2 anos, segundo os especialistas. Um outro documento que eu quero aqui frisar, que eu fiz no decorrer do recesso, eu encaminhei um documento, senhor presidente, do meu gabinete, à empresa que está fazendo um estudo do plano de turismo, bem como a diretora de turismo também fez o mesmo encaminhamento, perguntando inúmeras situações com relação ao voucher. O voucher é aquela taxa que se cobra de visita no município. O voucher foi criado em 2003, temos 10, 11 anos, podemos dizer, aí do voucher. Então, nós vamos ter, em breve, uma apresentação de um projeto nesta casa, onde vai ser apreciado por nós. Mas eu não sou técnico nessa área, eu não conheço dessa área. Então eu fiz vários questionamentos para poder entender essa situação, que é uma daquelas mais faladas com relação ao turismo. É o pagamento do guia, é o pagamento para a empresa, é uma receita que fica para o município. Então eu quero entender e saber quais são os municípios do estado de São Paulo que possuem voucher, que eles ganharam com a implantação do voucher. Porque só me falar que se cortar o voucher acaba de investir, de pagar os guias, eu não concordo. Porque uma lei municipal apreciada pela casa, feita pela casa, pode continuar tendo o guia, o seu recebimento pelo trabalho prestado. Então eu faço esse questionamento, primeiro, para conhecer adequadamente, saber tudo aquilo que no decorrer dessa legislação já aprovada, trouxe de benefício, trouxe de melhoria, que engrandeceu o turismo do município com isso. E depois, para que todos nós possamos discutir, ter acesso, conhecimento, na hora que nós tivemos aqui votando essa situação
do Plano Municipal de Turismo, como espero aí, em breve, acredito, com a resposta aí, o plano de educação também seja a discussão em pauta, colocada pela mesa, pelo senhor presidente, nas próximas sessões desta casa. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. E só um minutinho, senhor presidente, antes de encerrar, nós estamos recebendo, eu pelo menos estou recebendo, algumas denúncias com relação a alguns policiais militares que vêm atuando dentro do nosso município. Humilhação que fazem passar os nossos motoristas em horários de madrugada inadequado. Quero pedir, senhor presidente, que nós possamos aí, através do senhor, que comanda essa casa, uma reunião com o comando, porque não é possível que aqueles que estão comandando na cidade não sabem o que está acontecendo. E eu nunca subi em tribuna para falar de policiais, contra policiais. Acredito que cada um tem que fazer seu trabalho, mas de uma forma respeitosa. E as coisas que vêm sendo falada, ouvida, a forma de atuação, o local de atuação, aonde a viatura anda ficando, não é uma situação que os demais não sabem. Tem lá perto do Português a faixa branca, faixa amarela, e todo dia você passar tem carro estacionado. Por que lá não multa? Por que lá não para o cidadão? Por que lá não pega o indivíduo? Agora, aparecem 2 policiais novos na cidade, não sei se não querem ficar na cidade, e vem tratando a nossa população dessa forma. Então eu quero aí que seja marcado pelo senhor presidente, uma reunião com o comando, onde a gente possa discutir a situação, porque nós sempre demos apoio à polícia, mas a polícia também tem que sentar e discutir com esta casa as situações e a forma de atuação. E essa forma eu condeno, porque não é dessa forma que nós vamos educar o trânsito ou educar o cidadão. O que eu tinha a falar, senhor presidente? Dando prosseguimento, está com a palavra a vereadora Sandra de Assis. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Deise, munícipe aqui presente. Nessa minha explicação pessoal, mencionar 2 assuntos que a população veio me trazer, os munícipes fizeram me trazer. Um é o cemitério. O que acontece? Eu acho que no começo da administração, dessa atual administração, foi feito um levantamento no cemitério e verificou-se que existem vários túmulos que estão abandonados, que há muitos anos não se enterra ninguém, nem familiares, e as pessoas vão até a prefeitura tentar comprar, né, um pedaço, e a prefeitura fala que não tem disponível. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito, né? Bom, a gente pede, mas é bom, de pedir para o senhor prefeito, pedir para quem está administrando o cemitério, está cuidando do cemitério, para que verifique essa possibilidade de fazer um levantamento. Eu lembro que no início dessa administração tinham até fotos na entrada do cemitério com esses túmulos abandonados, e que repasse esses túmulos para a população, porque são túmulos que estão abandonados há muitos anos, não estou falando 10, 15, não, são túmulos que estão abandonados há 40, 50 anos lá. Alguns estão todos quebrados, outros estão caídos, são os funcionários da prefeitura. Eu sei que não é um assunto muito bonito e nem muito alegre, mas o que acontece? Quando um ente falece, é que a pessoa vai pensar nisso, né? Então, assim, ninguém gosta de plano funerário, ninguém gosta de falar de morte, mas acontece, e eu sempre digo que a única certeza que a gente tem na vida é que todos nós vamos morrer, né? Então, o tema é sério, o assunto é sério, é grave, principalmente na situação nossa aí, que é difícil construir um outro cemitério, né? Agora, o vereador Claudinei falou que a lei específica está vindo, né, vereador? Então, aí acho que vai ser mais fácil para a gente estar construindo esse cemitério. Mas hoje é muito complicado a construção de um novo cemitério. Então, até por conta disso, a relevância desse assunto que eu estou falando, que eu estou abordando.
porque são vários túmulos mesmo, e a prefeitura poderia estar disponibilizando para os moradores da cidade. E se são poucos e não abrange a demanda, sorteio, né? As pessoas vão lá, cadastram, falam que estão interessados, e aí se a demanda for maior que, né, for menor que a procura, faz um sorteio, que é a forma mais justa, mais correta, para poder estar aí vendendo esses túmulos que estão abandonados há muitos anos, e que no momento, a gente fala que no momento mais triste das famílias, que é a perda de um ente querido, a pessoa não fica aí totalmente desamparado aonde está enterrando seus entes queridos. Que é isso que acontece aqui em Salesópolis. Alguns até optando em estar enterrando na cidade de Biritiba-Mirim. Né, eu pude acompanhar ultimamente, acho que nas últimas 15, 20 dias, aí, 2 enterros que foram feitos em Biritiba pelo fato de não ter disponível túmulos para que as pessoas fossem sepultadas aqui, no município. Não é um assunto bacana e nem legal de se falar na tribuna, mas é um assunto que tem que ser falado. É grave, é sério, e a gente sabe que tem esses túmulos. Eu sei que tem, a pessoa sabe que tem, tanto que foi reivindicar para mim. Então, se a prefeitura não tomar providências administrativas, aí a gente orienta o munícipe a estar entrando judicialmente para poder ver se consegue aí tá cedendo, está passando, está vendendo, né? A prefeitura vende o espaço para a população aí, que é o momento mais, acho que, mais triste, e mais triste ainda é a família não ter aonde colocar um ente querido que tá indo. A outra situação é sobre o CAR, o cadastramento rural, que também essa semana vieram conversar comigo alguns munícipes lá do pessoal do Itaguaçu, e mais precisamente o pessoal que mora do Elisiário, no sentido Biritiba. O que está acontecendo? Acho que o vereador Ednei aí que está mais por dentro, depois pode até estar explicando isso melhor aqui na tribuna, né? Que é mais da área rural, né? Mas o que está acontecendo? O pessoal que mora do Elisiário, sentido Biritiba, os imóveis não pertencem a Salesópolis. Mesmo estando no município de Salesópolis. Os imóveis pertencem a Biritiba, e o cartório de registro de imóveis é de Mogi das Cruzes, e para eles estarem fazendo o cadastramento, o CAR, que é o cadastramento rural, eles têm que estar transferindo, se eles quiserem fazer por Salesópolis, eles têm que estar transferindo a escritura deles para Santa Branca. E um custo alto, não é um custo baixo, é um custo bem alto. Então eu gostaria também que a administração aí desse uma atenção, é outro assunto relevante, outro assunto importante também, que não é justo moradores, munícipes de Salesópolis, terem que estarem custeando, estarem pagando uma escritura, uma transferência de escritura, sendo que os imóveis pertencem ao município de Salesópolis, mas que, por razões de divisão administrativa, os imóveis pertencem tudo a Biritiba, né? E o cartório de registro de imóveis em Mogi das Cruzes. E se quiser fazer por Salesópolis, tem que fazer a transferência para Santa Branca, o cartório de registro de imóveis de Santa Branca. Aí a gente pega na questão da importância da estrutura jurídica dentro da administração pública. São 2 casos que, os lotes que são vendidos no cemitério, outros, o cadastramento rural. 2 assuntos que, de forma, sem sombra de dúvida nenhuma minha, tem que se passar pelo jurídico da prefeitura. E aí a gente vê a importância da assessoria jurídica e da importância que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos de uma prefeitura, ou seja, do Estado ou da União, né? Mas a gente fala aqui especificamente de Salesópolis. Porque são 2 assuntos relevantes que, se não tiver uma agilidade
Se não tiver uma organização e se não tiver um conhecimento, não vai resolver. Eu até oriento as pessoas que me procuram. Eu oriento. Eu gosto de orientar, porque Deus me deu o dom do conhecimento, fez com que eu fosse uma advogada, e pode parar na rua, pode parar em qualquer lugar, o conhecimento é meu, e eu repasso para quem eu quiser, e eu gosto de repassar. Então, eu oriento. Mas, tecnicamente, eu não posso fazer nada, porque a documentação tem que partir da Secretaria Jurídica de Assuntos Jurídicos, né? A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal. Então, eu oriento. Aí a pessoa vai até o jurídico da Prefeitura, a pessoa volta a falar comigo, não, doutora, falaram lá que a senhora está louca, não é nada disso aí não. Não tem nada disso aí não. Então, a gente pede aí uma atenção, né, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu sei que a gente está com uma secretária de Assuntos Jurídicos aí recentemente formada da OAB, mas isso não é demérito, eu acho até que é mérito, porque está com a legislação aí fresquinha na cabeça, e para ela pegar esses dois assuntos, que é o cemitério, que é o CAR, especificamente relacionado ao distrito, para ela poder resolver, junto com seus 6 advogados lá que estão para isso, recebem para isso. Então, são 2 assuntos assim que outras secretarias, meio ambiente, a Secretaria do Desenvolvimento, pode ser, agrário, pode ser, mas eu acho que o primeiro passo quem tem que dar é a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Então, fica essa alerta, fica esse pedido, e a gente coloca no papel. O problema é que é igual o prefeito, igual o vereador já falou aqui, tudo é cheque em branco. E o que o vereador falou é verdade mesmo. Então, o prefeito, desde o início da administração, disse para a gente que qualquer pedido que nós fizéssemos era um cheque em branco. Que ele não teria nenhuma responsabilidade, nenhum problema em não responder. Então, mas a gente pede, a gente sabe aí que os funcionários estão assistindo, a assessoria do prefeito sempre assiste, o prefeito também sempre assiste. Então, a gente pede aí para que, a partir de amanhã, dê atenção para esses 2 assuntos e, de uma forma geral, genérica, que consiga aí, faltando aí um ano e pouco aí para findar essa administração, consiga organizar, porque, na verdade, está tudo desorganizado, né? E a casa da gente, ou a prefeitura, ou qualquer lugar, comércio, se não tiver organização, não vai resolver. Então, são 2 assuntos aqui que não são assuntos complicados para resolver, mas que precisa de organização, conhecimento, técnica, e é para isso que os munícipes pagam o salário da assessoria jurídica da prefeitura. Muito obrigada, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, saúdo aos senhores munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Também, em explicação pessoal, eu trago também um assunto por uma coincidência grande num tema abordado pela vereadora que me antecedeu. A questão do CAR. Também fui procurado por vários munícipes do distrito ali, da região agrícola ali, e nós temos um problema muito sério que é a divisa do nosso município. Então, na explanação da vereadora, eu acho que houve uma confusãozinha, talvez na colocação do munícipe para a vereadora. É o seguinte: a divisa de Salesópolis está uma placa do DR próximo da Fazenda Santa Clara. Divisa de municípios, Salesópolis e Biritiba. E o IBGE, ele, do Massaiuque,
da Escola Elisiário para frente, ela reconhece como o município de Biritiba-Mirim. Todos aqueles agricultores que estão ali, a escritura dele é de Santa Branca, é documentada de Salesópolis, todo de Salesópolis. Com essa questão do CAR, por estar nessa região do IBGE, está sendo ao contrário. Então, os moradores dali têm que usar o cartório de registro de Mogi e têm que mexer com a escrituração do município de Mogi das Cruzes. E isso, a vereadora tem, assim, a razão muito séria nisso, que a questão da assessoria jurídica desse município, a questão de organização desse município. E a questão também precisa ser feito, o que eu vejo é o seguinte, precisa ver qual é o caminho, e buscar junto ao governo, e para que faça esse plebiscito, para que se provoque isso, mas tem que ser orientados para fazer isso aí. Tem que ter alguém que oriente, um especialista nessa área, que o caminho, nós sabemos, falaram que o caminho era estadual, nós tivemos a nível de governo estadual para resolver isso aí, mas depende de uma lei, não sei o quê. E outra, um problema muito sério, que na demarcação feita antigamente, realmente parece que o córrego está marcando aquele córrego aonde é do Elisiário ali. Entendeu? Então, córrego do Léo, é isso mesmo. Então, o que acontece? Salesópolis perde em tudo. E todos os prefeitos que a gente vê aqui administrando o município, eles não estão preocupados. Nós perdemos. Quando nós assumimos a Câmara, quero que os senhores lembram disso, saiu na TV Diário uma matéria linda, uma paisagem verdejante, falando do cemitério, no Fartura. Eu estava no dentista, daqui a pouco passando na TV Diário uma reportagem, o senhor prefeito falando que nós vamos fazer, que nós vamos... Biritiba tem cemitério e Biritiba é área de mananciais. E Salesópolis não tem. Não tem proposta no nosso município. No nosso município faz o mais fácil, o difícil deixa para o outro. Vamos fazer o mais fácil. E o difícil vamos deixar para o outro. Então, é uma questão muito séria ali dos agricultores daquela região. Eu acho que se por um acaso eles começarem a mudar já a sua escritura, o seu o cartório de registro, começa a desfazer as provas, eles começam a aceitar aquilo ali. Então, eu acho que precisa ser feita alguma coisa. Precisava ser feito alguma coisa, mas precisava de alguém orientar isso daí, qual é o caminho, o que tem que ser feito, porque você vai na Assembleia Legislativa, conversa com o deputado, ele estuda e joga para o outro. Você vai conversar com o federal, ele não, tem que aguardar uma lei o ano que vem, que vai ser aprovada, que vai... Só que é o seguinte, criam-se as dificuldades. Só que a gente tem que ter o objetivo, ir lá e procurar resolver isso daí. Assim como uma lei específica, demorou, mas não saiu do foco. Agora, essa questão está parada no município. Elas estão perdendo território. E no passado, quando se perde território, faz até guerra. E nós estamos aqui, ó, tranquilos aqui, a administração mais tranquila ainda. Você entendeu? Nós, vereadores, estamos preocupados com isso. Na administração anterior, um dos nobres vereadores entrou com esse projeto, estudou essa questão, foi até um limite. Mas daí, nós não sabemos o estudo que foi feito, como é que foi feito. Não existe assim uma sequência dos estudos aqui assim que possa nos orientar para que nós possamos dar uma continuidade a esse trabalho. Fica assim um trabalho individual do vereador. Então isso é muito difícil. Nós não temos que fazer alguma coisa assim. Porque nós estamos perdendo território. E outra, nós já fizemos
sessões de Câmara. Você sabe que no nosso regimento nós não podemos fazer sessão de Câmara fora do nosso município. E nós já fizemos lá no Remédio, no Elisiário. Então nós temos que juntar todas essas questões e provar que o território é nosso. Então nós temos que é uma meta que tem que ser estudada, tem que ser com os deputados da região e nos orientarmos para ver como que devemos resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra a vereadora Ednei. Aceito a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar a comunidade do Aterrado pela realização da festa de São Roque, padroeiro local. Também gostaria de parabenizar o Centro Espírita Humildade pela realização da feijoada beneficente, ocorrida no último sábado. Parabenizar e agradecer a todos que se empenharam na realização desse evento. Senhor presidente, em relação ao que foi informado a respeito do CAR, eu acredito que a fala do vereador que me antecedeu explicou bem a situação. Confesso que até o momento a minha pessoa não chegou a essa informação dessa dificuldade dos proprietários e agricultores da região da divisa do distrito com Biritiba-Mirim. Mas gostaria de deixar aqui uma indicação, ou uma proposta, melhor dizendo. Talvez fosse necessário realizar uma reunião entre a Diretoria de Agronegócios, Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Comissão de Agricultura desta casa, para que fosse exposto às dificuldades e às necessidades dos agricultores, dos munícipes da região da divisa, para que saísse um trabalho em conjunto desta casa, juntamente com o Executivo, visando resolver esses problemas, de modo que os nossos agricultores não sejam penalizados. Conversava anteriormente com o vereador Mário, antes da sessão, o prazo para o cadastro ambiental rural CAR foi estendido em 1 ano, 12 meses. Só que na data de hoje, esses 12 meses já não existem mais. Já se passou a 9 e com a virada do mês, 8 meses, e vai chegar ao seu fim. Então eu acredito que o município tem que agilizar, se movimentar o mais rápido possível, para que a gente possa atender as necessidades dos munícipes, né? Independente de estar em região de divisa ou não, com a problemática que existe, como foi exposto aqui, ocasionada pela questão do IBGE, na demarcação do município, mas são munícipes de Salesópolis e não podemos deixar de atender. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhores vereadores, eu gostaria só de estar fazendo um comunicado, uma instrução normativa que eu pedi para Arlete, está redigindo, excelentíssimos senhores vereadores e demais servidores da Câmara Municipal. Considerando que o uso do carro oficial é disciplinado pela Resolução 451 de 2011 e que exige o agendamento e devido preenchimento de requisições endereçadas a essa presidência, conforme o seu artigo 3º, considerando também que a procura e o uso vem muitas vezes sendo disponibilizado, gerando excessivos indeferimentos da presidência, considerando também que essa presidência, juntamente aos prestadores, aos prestativos servidores, tem um controle do uso desse veículo, que encontra-se facilmente acessível no quadro de avisos da Secretaria de Administração desse Legislativo. Considerando que cabe a esta presidência disciplinar e prezar pelo correto uso do veículo, adotando as medidas necessárias para tanto, essa presidência, usando de suas atribuições
das atribuições que lhes são conferidas por lei e pelo regimento interno desse legislativo, determina que antes de preencher os requerimentos para uso de carros oficiais desse legislativo, os interessados certifiquem-se junto à Secretaria Administrativa de que se há veículo e motorista disponível para a data almejada, pois muitas vezes faz-se o requerimento e não se atém ao fato de ver no quadro que já está marcado com motorista ou sem motorista, para a mesma data. Cientes os senhores são de que nós temos apenas um motorista. Fica a Secretaria Administrativa desobrigada a protocolar requisições que sejam de vereadores ou servidores que excedam o número máximo dos veículos disponíveis, bem como da utilização por parte de carro, se no mesmo dia tiver um motorista. Tanto é que no despacho da requisição há dois campos, o que eu vou deferir e o que eu vou indeferir. Vocês são cientes disso. Então, para que não fique numa situação difícil para mim acertar, eu só posso atender com um motorista. Se o outro vereador já protocolou antes, ele vai estar com o direito assegurado. O protocolo tem essa finalidade. Gostaria de que houvesse entendimento de todos, porque isso é para realmente disciplinar o uso. Então, e que não gere nenhuma discussão, nenhum atrito em função disso. O carro é de uso de todos os vereadores. Só que se tiver agendado por 3 vereadores, não tem como fabricar outro carro nem outro motorista. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Muito obrigado.